Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje nós chegamos no episódio número 7 e até aqui nós já falamos de tanta coisa, não é mesmo? Nós já falamos de poço, de Samaria, de encontro, de aliança, de profeta, enfim. Hoje, ao chegarmos em João capítulo 4, versos 23 e 24, nós entramos no coração teológico do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Longe de ser uma mudança que abrupta, de assunto, o tema da adoração surge como resultado natural de tudo que foi dito até aqui. Para percebermos isso, nós precisamos novamente aplicar o método que tem guiado essa série aqui, Acompanhar o movimento interno do próprio texto, respeitando a progressão do diálogo e a lógica teológica do evangelista. Isso é muito importante. O tema da adoração, ele não é introduzido por Jesus, mas pela mulher. E isso aqui é profundamente significativo. Depois, por quê? Nós precisamos pensar e refletir um pouco sobre isso, Depois de se dar conta de que Jesus, de fato, conhecia a sua história, ela disse, vejo que és profeta. Ela levanta uma questão teológica antiga e carregada de tensão. Onde que se deve adorar? No Monte Gerizim, como defendiam os samaritanos, ou em Jerusalém, como afirmavam os judeus? Este movimento aqui revela algo essencial sobre a condição da mulher. A sua sede não é apenas relacional ou emocional, é também teológica. Ela vive num contexto de conflito religioso, herdeira de uma tradição ferida, fragmentada, e deseja saber agora, então, afinal, onde Deus pode ser verdadeiramente encontrado. Olha a sede da mulher. Aqui vemos um princípio hermenêutico muito importante. As perguntas dos textos, geralmente, as perguntas do texto revelam as suas dores mais profundas. A pergunta sobre o lugar da adoração, ela não surge por acaso. Como nós vimos no episódio anterior, os samaritanos tinham uma história marcada por rupturas, por um culto misto e por uma disputa constante com os judeus acerca do local legítimo da adoração. Então, quando a mulher levanta essa questão, ela está a dar voz a séculos e séculos de tensão religiosa e a expressar a sua própria sede de reconciliação com Deus. Não surge aleatoriamente. E é engraçado que a resposta de Jesus, ela é decisiva aqui, E profundamente também cristológica. Ele não nega a história, muito pelo contrário. Jesus reconhece que a salvação vem dos judeus, mas ele também anuncia algo novo. Ele diz que chegou a hora. Essa linguagem é típica do Evangelho de João e aponta então para uma inauguração da nova aliança. Então, com Jesus, a adoração deixa de estar centrada num lugar específico e passa a estar centrada numa revelação viva com Deus. Ele disse assim, nem neste monte, nem em Jerusalém, lembram-se? Com essas palavras, Jesus não desvaloriza o culto, mas ele redefine o seu fundamento. A verdadeira adoração, ela já não é determinada pela geografia, mas pela obra redentiva que ele próprio está a realizar, está a inaugurar. Aqui aplicamos outro recurso hermenêutico, essencial para a nossa leitura, a leitura histórico-redentiva, que percebe, então, o texto à luz do avanço do plano de Deus na história. Nós já falamos sobre isso também em episódios anteriores. Então, adorar em espírito e em verdade não significa uma adoração meramente interior ou desligada da revelação. Pelo contrário, minha irmã, espírito aponta para a ação do Espírito Santo, prometido e concedido na nova aliança. Verdade aponta para a revelação plena de Deus em Cristo. No Evangelho de João, a verdade não é um conceito abstrato, é uma pessoa. E essa pessoa nós já conhecemos. É Cristo, Jesus é a palavra encarnada. Assim, a adoração verdadeira é aquela que acontece por meio do Espírito e centrada em Cristo. Ela não é um ritual vazio, nem uma experiência emocional isolada, mas uma resposta integral à revelação de Deus no Filho.
Por isso que eu adoro com louvores cristocêntricos, eu ensino de forma cristocêntrica, a pregação deve ser cristocêntrica, as nossas conversas devem ser cristocêntricas, a nossa vida deve ser cristocêntrica, sempre em resposta ao que Cristo fez por nós. Entende? Isso ressignifica completamente não só a nossa adoração, mas a nossa vida de maneira geral, integral. É importante notar, então, que este ensino não é dado num templo, nem a líderes religiosos, mas a uma mulher samaritana num poço ao meio-dia. Tá vendo? Jesus quebra os paradigmas. João quer deixar claro que a nova aliança não se constrói a partir das margens do poder religioso, mas a partir do encontro gracioso de Deus com pecadores sedentos. O percurso aqui até o tema da adoração confirma exatamente isso. Jesus começa a falar, por falar de água, passa pela vida relacional da mulher, expõe a sua sede profunda e só então chega ao centro. Quem é Deus e como ele deve ser adorado. A teologia aqui, minha irmã, ela nasce do encontro. A doutrina emerge da vida real, mas a teologia, o conhecimento de Deus nasceu no encontro. Neste ponto, então, torna-se evidente que Cristo não é apenas um mestre que ensina sobre adoração. Ele é o centro da adoração, não é mesmo? Isso é muito bonito, porque nós vamos caminhando no Evangelho de João e nós vamos perceber, nós já falamos isso em episódios anteriores, e nós vamos percebendo que João vai apresentando Jesus como profeta, Jesus como cumprimento, segundo Moisés, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. João vai mostrando que Jesus é a verdade, né? O próprio Jesus diz depois lá em João capítulo 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele define quem ele é, entende? Então, esse percurso que nós vamos vendo, que João vai construindo até aqui, meu telemóvel está querendo desligar aqui a tela, por isso que eu estou apertando para ver se eu destravo aqui. Então, nós vamos vendo que João faz uma progressão aqui de forma que Jesus revela o que é adoração, onde deve acontecer a adoração, e isso tudo converge para quem? Converge para ele. Ele é o centro. A geografia, a história, as disputas religiosas e as carências humanas encontram resposta na pessoa de Jesus, no Filho. Então, no próximo episódio, minha irmã, nós vamos ver como que esta revelação culmina na afirmação mais clara de Jesus até aqui, a sua identidade como Messias prometido, e como que essa revelação transforma radicalmente a mulher e a sua missão também. Nós entendermos esse pedaço dessa história é muito importante, porque nós costumamos achar que a adoração é um momento que acontece durante o culto, né? Ou é um momento quando eu estou louvando. Então eu acho que só acontece por meio dos louvores. E aí Jesus, em Samaria, no poço, meio-dia, o sol queimando ali, Jesus redefine isso tudo. E diz que não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Tem que ser feito em espírito e em verdade. E o Pai está procurando esses verdadeiros adoradores. Isso significa que nós adoramos em todo o tempo, no nosso cotidiano. Nós temos um encontro com Jesus e a partir daí tudo que nós fazemos é em resposta ao que Ele fez antes por nós. E isso é importante para nós entendermos hoje. Tá bem, querida? Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, até o próximo encontro nosso. E eu oro para que o Espírito Santo continue iluminando o nosso entendimento. Amém? Deus abençoe. Beijo.